Olá pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais um Eu, Você e a Bíblia. Como vocês estão? Muito bem-vindo cada um de vocês. É muito bom ter vocês aqui. Boa noite Ilse, boa noite Antônia, boa noite Arnaldo. Quem mais que está por aí? Boa noite Fabiane. Boa noite Ana Kelly. Noêmia. Luziara. Bem-vindos. Como foi o dia de vocês hoje? O dia foi muito jóia, muito legal. Boa noite, Ilse. Manda um abraço aí pro Saulo. Como tá a música aí? Tá boa? A altura tá boa? Tá muito alto? Oswaldo, bem-vindo. Que legal, Ana Kelly. Eu compartilhei já no meu Telegram um testemunho de hoje. Queria compartilhar com vocês aqui. Hoje à tarde eu fui no mercado fazer algumas compras e na hora que eu estava passando pelo caixa, depois que eu paguei lá as compras, eu perguntei para a moça como ela se chamava, aí ela me falou o nome dela e quando ela falou o nome dela veio a imagem de uma casa na minha mente. Aí eu virei para ela e falei: "E na sua casa, tá tudo bem?" Aí ela olhou para mim assim, os olhos dela ficaram meio lacrimejados, ela falou assim: "Ah, tá levando." E eu disse para ela que eu era um seguidor de Jesus, meu nome era Ricardo e que eu queria que ela soubesse que Jesus sabia como estava a situação na casa dela e que ele conhecia todos os detalhes e ele a amava muito e que ela deveria confiar nele para as situações que estavam acontecendo na família dela. E os olhos dela, ela ficou se segurando bastante assim para não chorar. Ela disse: "Eu acho que o que eu tenho que fazer é isso mesmo." E aí eu falei um pouco mais com ela e depois ela virou para mim e falou assim: "Nossa, que interessante, você me perguntou sobre a minha casa, como estavam as coisas na minha casa, e eu estava justamente pensando nisso." Pensando nas coisas na minha casa na hora que você me perguntou. Eu falei: foi porque Jesus falou isso comigo, ele me mostrou uma casa, ele me mostrou a sua casa e ele te conhece, ele sabe as situações da sua casa. Isso é uma palavra de conhecimento, ok? Veja, aquilo que a gente está vendo em Atos dos Apóstolos continua acontecendo, ok? Exatamente da mesma maneira, a gente precisa simplesmente se disponibilizar na mão de Jesus para sermos usados por Ele. Mas eu também quero dar um outro testemunho para incentivar você, talvez você diga: "Puxa, eu falho muito e tudo mais." Veja, eu também falho. Ao mesmo tempo, eu estava lá no mercado hoje e eu vi uma moça, a moça trabalhava lá também, e ela estava mexendo no celular e por algum motivo, isso acontece de vez em quando comigo, ok? Ela se destacou para mim e aí eu fiquei olhando para ela, mas eu deveria ter dito: "Espírito Santo, o que o Senhor quer falar com ela, o que o Senhor quer compartilhar sobre ela comigo", mas eu não fiz isso, eu fiquei só ali olhando para ela e depois, por onde eu ia no mercado, eu acabava me deparando com essa moça de novo, né? E eu ficava olhando assim para ela, mas não passou pela minha cabeça sobre essa questão, e ela estava trabalhando, tinha uma outra pessoa que estava trabalhando com ela, então eu não tinha nada para conversar com ela, eu não fui abordá-la, ok? Eu não fui intencional, eu poderia ter sido intencional, eu poderia ter ido até ela, perguntado o nome dela, qualquer coisa assim, mas eu não fiz isso. E eu também não orei. Se eu tivesse orado dizendo: "Espírito Santo, o que o Senhor tem a me dizer sobre ela, o que o Senhor quer falar com ela", ele teria me falado naquele momento e eu teria coisas para compartilhar com ela. Sabe por que eu sei disso? Porque eu vim embora e eu cheguei em casa e a imagem dela não saía da minha mente, aí eu orei. E aí então o Espírito Santo trouxe um monte de coisa na minha mente sobre ela, sobre a questão do trabalho dela e como ela se via dentro do trabalho. Eu peguei meu carro e eu voltei no mercado para falar com ela, mas quando eu cheguei lá eu a procurei e eu não achei mais.
Eu não sei se ela já tinha saído, se já tinha dado o horário dela, mas a imagem dela está na minha cabeça e quando eu voltar naquele mercado de novo e eu vê-la novamente, eu vou chegar nela e eu vou compartilhar com ela aquilo que o Espírito Santo de Deus trouxe para mim. Ok? Veja, é como Jesus com a mulher no poço, não é? A mulher samaritana, ok? É igual. A gente só precisa acreditar e a gente precisa ser intencional, ter a coragem de correr o risco, tá certo? E quando não acontecer, quando a gente não fizer, como eu acabei não fazendo dessa vez, a gente não deve se sentir culpado, a gente deve apenas dizer, puxa, eu perdi a oportunidade e lembrar, a gente está aprendendo, ok? Muito bem, hoje nós vamos ver Atos capítulo 11, Atos dos Apóstolos capítulo 11. Atos dos Apóstolos capítulo 11, ele é dividido em duas partes, ok? Chegaram outras pessoas aí, bem-vindas, quem que entrou aí, bem-vindo Ian, bem-vindo Luciana, Ruth, Wake, UPA, é alguém da UPA, quem mais? Renata Canto, oi Renata, finalmente você conseguiu, muito bem, puxa, estou muito feliz de você estar aqui. Eliana também entrou, Domingas, muito bom, e talvez outros aí que eu não tenha percebido, né? Muito bem, deixa eu fixar aqui esse texto, ok, Atos 11, muito bem, Fernandes, não estou conseguindo ver aqui, ok, você que entrou agora, muito bem-vindo, ok, não estou conseguindo identificar aí esse nome, mas beleza, ok, vamos lá. Então Atos capítulo 11, como eu ia falando, ele é dividido em duas partes, ok? O texto de Atos capítulo 11, nós temos duas histórias, duas grandes sessões. A Angélica entrou, agora eu vou saber sempre que é você, hein, Angélica? A AO 951004 é a Angélica. Ok, bem-vinda. Muito bem. Atos capítulo 11, mais uma vez, ok? É dividido em duas partes, em duas grandes sessões. A primeira sessão vai completar, ok? São duas sessões que na verdade estão interligadas, tá certo? A primeira parte vai completar aquilo que nós vimos ontem em Atos capítulo 10, quando Pedro vai à casa de Cornélio. O que Lucas está fazendo? Lucas está mostrando pra gente. Olha, a Trícia chegou. Oi, Trícia, bem-vinda. Lucas está mostrando pra gente como o Evangelho do Reino, ele está avançando de conformidade com aquilo que Jesus disse, que o nosso testemunho sobre o Reino de Deus deveria acontecer, de Jerusalém até os confins da terra, Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Então, em Atos capítulo 10, nós vemos o Evangelho começando a se mover para os gentios, ok? Os gentios são todas aquelas pessoas que não fazem parte do povo judeu. O evangelho começa a se mover então para os gentios, ele se inicia movendo-se para um gentio piedoso, que é Cornélio. Então o capítulo 11, versículos de 1 até o verso 18, nós temos essa situação que aconteceu com Cornélio. O que houve? Pedro vai até a casa de Cornélio e ele prega o evangelho para Cornélio e o Espírito Santo é derramado e toda a família de Cornélio se converte, todos os amigos que estão ali ouvindo o evangelho, eles todos se convertem, todos são batizados pelo Espírito Santo de Deus, e Pedro e os judeus que estão ali com ele veem que eles têm a mesma experiência que acontece lá em Atos capítulo 2, eles veem aquelas pessoas glorificando a Deus e falando em línguas que eles não conheciam, ok? Então Pedro volta para Jerusalém, e quando Pedro volta para Jerusalém, um grupo, diz o verso 2, um grupo do partido dos crentes circuncisos criticam Pedro, argumentando: entrastes na casa de homens incircuncisos e ainda comestes com eles. Então eles levantam essa questão de Pedro ter ido na casa de Cornélio, porque Cornélio era um gentio, um homem incircunciso, e os judeus achavam que eles não poderiam ir na casa de pessoas que eram incircuncisas, pessoas que não eram judeus, ok? Eu quero chamar a sua atenção para esse fato aqui. Olá, Brunão, bem-vindo. Eu quero chamar a atenção para você para esse fato, tá certo?
Lá no contexto, ok, da igreja primitiva, do momento em que o evangelho está se propagando, está crescendo, nós temos pessoas naquele contexto que estão divididas. Às vezes nós olhamos hoje a igreja e a gente diz assim, puxa, mas nós temos tantos grupos, tantas denominações, né? Tantos segmentos diferentes. Lá quando era no começo na igreja isso não era assim. Veja, não é bem assim. Você não tinha denominações lá, mas você tinha dentro da própria igreja subdivisões. O texto fala aqui no versículo 2 assim, Atos 11:2, assim quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos crentes circuncisos, veja, você tem partidos dentro da igreja. Quando a gente lê as cartas de Paulo, por exemplo, 1 Coríntios, Paulo, ele dá uma dura na igreja de Corinto, por quê? Porque dentro da igreja de Corinto tem partidos, uns dizendo assim, nós somos de Apolo, outros dizendo, nós somos de Paulo, entendeu? Então, isso existia lá na igreja também, existiam esses grupos, essas subdivisões, infelizmente, isso é assim desde sempre, tá certo? Mas, então, esse grupo, que é do grupo dos cristãos, circuncidados, ou seja, os cristãos que eram judeus e que entendiam que toda pessoa que se rendesse ao evangelho deveria também se circuncidar, deveria se tornar um judeu, eles criticam Pedro. E aí, o capítulo 11 até o verso 18 vai ser Pedro testemunhando daquilo que havia acontecido lá na casa de Cornélio. Okay? Então eu não vou ler o texto aqui, depois vocês leem na sua casa, mas essa sessão toda diz respeito a isso. O apóstolo Pedro está ali então na igreja de Jerusalém, junto com aqueles judeus que haviam estado com ele na casa de Cornélio, e aí ele vai testemunhar para eles o que é que aconteceu na casa de Cornélio, por que é que ele foi na casa de Cornélio, por que ele proclamou o evangelho na casa de Cornélio, por que ele entrou na casa de um incircunciso. Então aí Pedro vai dizer e vai mostrar pra gente que Jesus, ok? Deus, ele não concorda com essas subdivisões. Ele vai testemunhar aquilo que ele viu, e aqui eu queria chamar a sua atenção, seria muito, muito interessante isso. Veja como ele explica, ele diz assim, verso 5, eu estava em oração na cidade de Jope, e num súbito êxtase tive uma visão, algo parecido com um grande lençol, descia baixado do céu, preso pelas 4 pontas, até chegar bem perto de mim. Em seguida ouvi uma voz que me ordenava, levanta-te Pedro, sacrifica e come. Eu disse que não ia comer, porém a voz, verso 9, falou do céu pela segunda vez, não considere impuro o que Deus purificou. O que eu queria chamar a sua atenção aqui é como Pedro explica isso. Veja, hoje nós fazemos parte, eu tenho falado muitas e muitas vezes isso, ok? Eu vou insistir, nós estamos muitas vezes inseridos hoje na igreja no Ocidente, ok? Numa tradição que está presa ao racionalismo iluminista. Nós desenvolvemos um conceito de fé, ok, de compreensão da fé, baseado na perspectiva de que tudo tem que ser dito e apresentado por nós pela razão. Veja, se fosse hoje, alguns de nós talvez não aceitassem de forma alguma a explicação que Pedro nos dá. Porque Pedro dá uma explicação aqui falando a respeito de uma experiência mística que ele teve. Não entenda a palavra mística aqui de uma forma negativa, misticismo, mas místico no sentido de uma experiência que transcende a perspectiva da razão. A explicação que ele dá por que ele vai na casa de Cornélio é porque ele teve uma visão. Hoje em dia, se a gente fala isso em alguns círculos religiosos, em alguns grupos evangélicos, em alguns grupos de cristãos, as pessoas vão dizer pra gente que nós estamos delirando, que isso é experiência, quem é que nos garante? Veja, mas Pedro explica para eles, eu tive um êxtase, eu tive uma visão, e a visão, o Senhor falou comigo que era para eu ir com eles. E a igreja aceita isso. O que eu quero que você entenda é que, biblicamente, na perspectiva da cosmovisão bíblica, nós temos a revelação de Deus que pode ser nos dada a partir da realidade das Escrituras, mas pode ser nos dada também a partir dessa experiência transcendente com o Espírito Santo de Deus, com a presença de anjos, com visão, com sonhos e etc. Mas por algum motivo nós foi estabelecido pra gente que essas coisas são coisas da nossa cabeça, são coisas que não acontecem mais hoje em dia. Nós começamos a olhar os sonhos que a Bíblia nos mostra como caminhos de comunicação de Deus conosco. Nem todo sonho é um sonho que Deus está falando conosco, mas alguns sonhos são, e nós passamos a interpretar os sonhos a partir de Freud,
Mas veja, a Bíblia mostra pra gente que os sonhos são um canal de comunicação de Deus conosco. Visão é um canal de comunicação de Deus conosco. Pedro não diz, olha, eu li o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento lá um profeta fala que o evangelho tem que ser pregado também aos gentios. Não, ele não dá essa explicação. Ele não dá uma explicação baseada na revelação escrita. Ele dá uma explicação baseada numa experiência que ele tem que está de acordo com a revelação escrita, ok? Nenhuma experiência nossa que esteja de desacordo com a revelação escrita deve ser levada a sério. Mas toda experiência nossa que está de acordo com a revelação escrita precisa ser considerada como um caminho de comunicação de Deus conosco. Você percebe isso? Então, o testemunho que eu dei aqui no começo, certo? Talvez alguém diga para mim assim, mas você achou, você supôs. Não. Por quê? A minha experiência, eu falo ela com afirmação, foi uma palavra de conhecimento. Por quê? Porque ela está alinhada com aquilo que a Bíblia mostra pra gente. Tem um monte de textos bíblicos, um monte de histórias bíblicas que mostram que Deus se comunica conosco, o Espírito Santo fala conosco a partir dos dons espirituais, com palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, visão e etc. Foi o que aconteceu com Pedro aqui, e essa é a explicação que Pedro dá para a igreja, e a igreja aceita essa explicação. A igreja aceita, a igreja não questiona Pedro. Quando Pedro diz, olha, eu tive uma visão, Deus falou comigo, ele mandou eu ir até a casa de Cornélio, eu fui na casa de Cornélio, porque ele me orientou que eu deveria ir com os homens dele, Pedro diz que ele teve essa orientação via uma visão, a igreja não questiona mais a reação da igreja. E aí Pedro diz que ele começou a pregar, o Espírito Santo é derramado e tudo mais. Olha só qual é a reação da igreja. Ele diz assim, no verso 17, diz assim, portanto, se Deus lhes concedeu, Pedro está concluindo, portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que dera igualmente a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em contrariar a Deus? E aí o texto diz assim, diante do que for exposto, ninguém apresentou qualquer outra objeção, e passaram a glorificar a Deus, exclamando, sendo assim, Deus concedeu até mesmo aos gentios o arrependimento para a vida. Então a igreja, ela ouve aquele testemunho dado por Pedro, e ela entende esse testemunho dado por Pedro como suficiente para validar a missão que Pedro fez na casa de Cornélio. Não é interessante isso? Então, a gente tem essa tendência de querer contrapor, de dizer assim, não, só vale aquilo que a Bíblia, nós conseguimos entender na Bíblia, aquilo que a Bíblia diz. Veja, a Bíblia é preciosa, eu amo esse livro, eu leio muito esse livro, eu dedico muito do meu tempo a ele, ok? Eu procuro imergir a minha mente e meu coração nele. Mas é esse livro que mostra para mim, que me ensina que Deus se relaciona com a gente a partir dessas outras dinâmicas, como, por exemplo, a visão, sonhos, anjos e tudo mais. A Bíblia está me dizendo isso. Então, talvez a teologia que é passada para alguns de nós diga o contrário. Mas não é a Bíblia que está dizendo, é alguém, um teólogo, alguém que resolveu que isso não é mais assim. E na maioria das vezes resolve que não é mais assim, baseado na não experiência dele. A pessoa nunca teve uma experiência assim, então ele chega à conclusão de que não é verdade. Ele nunca viu. Mas veja, a nossa fé não se baseia naquilo que a gente vê, a nossa fé se baseia na revelação que nós recebemos. A revelação é aquilo que está escrito nas Escrituras. As Escrituras me mostram o tempo todo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, continua me mostrando que essa é a interação, essa é a relação de Deus com a gente. Entende? Então nós precisamos estar sensíveis e perceptíveis à ação do Espírito Santo. De novo, eu quero reforçar isso, eu falei isso ontem, eu quero reforçar isso hoje. É importante você entender que essas experiências, elas não são experiências que nós temos com Deus pela experiência. Ok? Ou seja, não é assim, puxa, gostaria tanto de ter uma experiência de visão, ter uma visão, ou então ter um sonho, etc. Essas coisas não acontecem assim. Elas acontecem quando nós estamos em missão. Veja, por que elas acontecem com Pedro? Porque Pedro está em missão, Pedro está vivendo em missão. Então, se nós vivemos em missão, o Espírito Santo de Deus, ele interage, ele atua, ele se comunica conosco das mais diversas maneiras para que nos conduzir e nos dirigir na missão que nós estamos realizando, que nós estamos exercendo.
Então, a missão aqui do Espírito está dirigindo a igreja para os gentios. Começa levando Pedro até a casa de Cornélio. Cornélio é um gentil, mas ele é um gentil piedoso. Ou seja, ele é um romano, mas ele teme o Deus do Antigo Testamento, ele teme o Deus de Israel, ele conhece o Deus de Israel, ok? Ele só não pode ser um prosélito porque ele é um soldado romano e os judeus não aceitavam soldados romanos como prosélito. Um prosélito é uma pessoa, um gentil que se circuncisa e passa a ter no seu estilo de vida os preceitos da lei judaica, ok? Esse é um prosélito. Um gentil piedoso é aquela pessoa que leva a lei judaica e o princípio da lei judaica a sério, mas ele não pode ser inserido na comunidade de Israel. Cornélio era um cara assim. Ele era um gentil, mas ele era um gentil que temia o Deus de Israel, que socorria as pessoas com os recursos que ele tinha, que fazia orações, né? E o texto em Atos 10 mostra então que o Espírito Santo vai a Pedro e diz para Pedro ir lá compartilhar o evangelho com Cornélio para levar salvação para toda a casa de Cornélio, que seria salvo ele e toda a casa dele. E aí a gente vai chegar no verso 19. Quando a gente chega no verso 19, a gente vai ver que essa descrição do movimento do evangelho, da proclamação do evangelho do reino, saindo do meio dos judeus e indo para os gentios, que começa com Cornélio, ele avança, ok? Indo além, indo a outros gentios. Então, vamos olhar como é que isso acontece. Agora eu quero ler o texto com você, ok? Atos capítulo 11, verso 19. Então, os que haviam sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a execução de Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém além dos judeus. Então presta atenção, esse texto, esse verso 19 aqui, capítulo 11, verso 19 de Atos, está ligado a o que aconteceu lá no capítulo 8, ok? Lá no capítulo 8, verso 1. Certo? Daquele dia em diante estabeleceu-se grande perseguição contra os judeus. Lembram? Então os judeus, os cristãos foram dispersos, eles saíram e eles foram por toda parte pregando o evangelho do reino. Nós vimos o exemplo de como esse evangelho era pregado através da vida de Filipe. Aqui, o verso 19 retoma aquela realidade. Os cristãos que foram dispersos, eles estão indo por toda parte, por onde eles vão, enquanto eles estão fugindo, ok? Da perseguição, eles vão proclamando o evangelho. Eles não estão fugindo meramente de medo, se escondendo, mas por onde eles vão pregando o evangelho. Só que o texto aqui nos diz que eles pregam o evangelho, eles compartilham o evangelho a ninguém além dos judeus. Então veja, todos eles que foram espalhados lá da cidade de Jerusalém na perseguição de Estevão, eles eram judeus. E eles compartilhavam o evangelho com outros judeus. Por quê? Porque na cabeça deles, o evangelho era para ser compartilhado apenas com os judeus. Só que Deus mostra para Pedro, em Atos capítulo 10, que o evangelho também era para ser compartilhado com os gentios. E ele leva Pedro a compartilhar o evangelho com um gentil que é piedoso, que é o Cornélio. Mas agora no capítulo 11, esses que foram dispersos e que estão espalhados e compartilhando o evangelho apenas com os judeus, se deparam com outros gentios. E aí um grupo desses que estão compartilhando resolvem, desses cristãos que estão compartilhando, né? Esses discípulos que estão compartilhando o evangelho, resolvem compartilhar o evangelho também com gregos. Então olha só o verso 20. Alguns deles, entretanto, que eram de Chipre e de Cirene. Quem que era de Chipre? Nós vemos lá em Atos capítulo 4, final de Atos 4, Barnabé. Barnabé era de Chipre, natural de Chipre, lembram? Então esses aqui é um grupo de discípulos que estavam em Jerusalém, naturais de Chipre e de Cirene, e que chegaram até Antioquia. Pregaram também aos gregos. Veja, é Antioquia, certo? Eles vão até Antioquia e eles pregam também aos gregos.
apresentando-lhe o evangelho do Senhor Jesus. Aí o que acontece? O verso 21 diz assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Olha só, e está vendo como o evangelho está avançando? Então o evangelho foi pregado por Pedro a um gentil piedoso, mas agora aqui o evangelho está sendo pregado por seguidores de Jesus que foram dispersos. Aqui nós não sabemos quem são. Isso é muito importante na narrativa. Por quê? Porque não é apenas os apóstolos que têm autoridade para pregar o evangelho, mas também qualquer seguidor, qualquer discípulo está autorizado a pregar o evangelho, foi comissionado para pregar o evangelho. Os apóstolos treinaram. Então o texto nos mostra no capítulo 10, Pedro, que é um apóstolo, fazendo isso, mas no capítulo 11 ele mostra que outras pessoas, outros cristãos, gente comum, gente que você nem sabe o nome, porque o texto nem nos dá o nome, fazendo a mesma coisa. E como eles pregam o evangelho? Exatamente da mesma maneira que nós vimos Filipe pregando o evangelho, com palavra e com poder. Como é que nós sabemos isso? Porque o verso 21 diz assim: a mão do Senhor estava com eles. Todas as vezes que na Bíblia aparece essa expressão, o braço do Senhor, a mão do Senhor, isso está relacionado a milagres, a sinais e maravilhas. Pode ler a Bíblia, leia todo o Antigo Testamento, leia o Novo Testamento, você vai ver que todas as vezes que é mencionado a mão do Senhor ou o braço do Senhor, isso está relacionado a sinais e maravilhas, isso está relacionado a manifestações de poder que vem da parte de Deus. Então, quando diz aqui que a mão do Senhor estava com eles, está dizendo que eles pregaram o evangelho como Filipe pregava, com palavra, mas também com manifestação de poder, com a realização de curas, de milagres, de ações que manifestavam a realidade de que o reino de Deus de fato estava ali. Então, o verso 20, apresentaram-lhes o evangelho do Senhor Jesus, a mão do Senhor estava com eles. Isso mostra pra gente que o evangelho que eles estão pregando ali, ele é pregado da mesma maneira que Pedro pregava, que Filipe pregou, ok? Não, Estevão pregou não apenas com palavra, mas também com a manifestação dos sinais e das maravilhas do reino de Deus, através da proclamação do evangelho. Isso sempre é assim. Jesus disse isso. Jesus disse que se nós formos e nós pregarmos o evangelho, esses sinais acompanharão aqueles que creem. Então, a gente pode esperar. É uma questão de tempo, ok? É uma questão de tempo. Sinais e maravilhas vão se manifestar através da vida da igreja, através da vida da gente, porque nós estamos pregando o evangelho. Só não se manifesta porque nós não cremos que isso é assim. Então, nós não temos a expectativa de que isso seja assim. A igreja, por muito tempo, foi submetida ao pensamento iluminista que basta a gente trazer informações para as pessoas e que se elas entenderem as informações, elas vão então aceitar Jesus. Mas a maneira que o evangelho é pregado, mostrado, sendo pregado no livro de Atos, não é isso. É palavra e poder, informação e manifestação da presença do reino, de sinais do reino, que pode ser curas, pode ser também atos de bondade, de generosidade, ok? Sinais e maravilhas. Por que são essas duas coisas, sinais e maravilhas? Porque sinais nem sempre está relacionado a coisa sobrenatural, ok? Sinais pode estar relacionado a nós socorrermos uma pessoa, nós sermos generosos, sermos bondosos, acolhermos alguém na nossa casa, ou seja, a gente sinaliza. E maravilha sempre está relacionado ao poder sobrenatural de Deus se manifestando de forma natural através da vida da gente. Ok? Então, é assim que o evangelho é pregado, é assim que o evangelho está sendo pregado aqui. E aí muitos, agora o que é mais importante aqui é entender que eles pregaram esse evangelho para os gregos. Sabe o que significa pregar o evangelho para grego? É a primeira vez que o evangelho está sendo pregado, é a primeira vez que o evangelho está sendo pregado para um grupo de pessoas que não sabia absolutamente nada sobre o Antigo Testamento, sobre o Deus do Antigo Testamento, sobre Abraão, sobre Jesus, nada, eles não sabiam nada. Cornélio sabia. Lembra-se quando Pedro prega para Cornélio, ele diz para Cornélio que ele sabe, né? O que havia acontecido, que era do conhecimento de Cornélio que havia acontecido com Jesus. Quando os discípulos pregam aos samaritanos, eles estão pregando a um grupo de pessoas que conheciam o Antigo Testamento. Eles não estavam alinhados com o judaísmo, eles eram um grupo que saiu de dentro do judaísmo, mas eles tinham conhecimento do Antigo Testamento. Lembra a mulher samaritana conversando com Jesus?
o poço de Jacó. Onde ela está pegando água é o poço do nosso pai Jacó. Onde é que adora a Deus? Nesse monte ou no outro monte? Quando o Pedro prega para Cornélio, ele está falando com um gentil, mas esse gentil é um gentil piedoso. Ele dá esmolas, ele faz orações ao Deus de Israel. Ou seja, ele tem conhecimento. Mas aqui, para esse grupo de gregos, o evangelho está sendo pregado a primeira vez para um grupo de pessoas que tem um monte de deuses, que nunca ouviram falar nada sobre Abraão, nunca ouviram falar nada sobre o Antigo Testamento, nunca ouviram falar nada sobre a lei judaica, nada. Eles não tinham nenhum conhecimento, nenhum fundamento, nenhum pano de fundo, ok? Da experiência judaica. E aí o texto nos diz que a mão do Senhor estava com eles, né? Ou seja, Deus manifesta o poder dele para esses gregos, e eles creem no evangelho. Eles veem que aquele Deus, que esse Jesus que eles estavam pregando era verdadeiro, era real, estava vivo, atuava. E aí essa notícia chega lá em Jerusalém. E quando a notícia chega em Jerusalém, o texto nos diz que eles enviam então a Barnabé até Antioquia para ver o que estava acontecendo lá. Talvez eles tenham enviado Barnabé porque o grupo que evangelizou era um pessoal de Chipre, né? E Barnabé talvez conhecesse o pessoal. Mas o fato é que eles enviam Barnabé, e graças a Deus que foi Barnabé que foi enviado. Já pensou se eles enviam esse grupo aqui que peitou Pedro, dizendo assim: você entrou na casa de um homem circunciso e comeu com eles? Se eles mandam esse grupo da parte do partido dos crentes circuncisos, tinha matado a igreja lá em Antioquia antes dela começar. Eles tinham ido para lá, teriam dito para eles: ei, vocês precisam cortar o cabelo de vocês, ei, vocês precisam fazer a barba, ei, vocês precisam tirar os brincos, ei, vocês precisam raspar as tatuagens, ei, vocês precisam parar de comer carne de porco, ei, vocês precisam se circuncidar. Eles teriam colocado um monte de regras, um monte de leis. Mas eles mandaram Barnabé. E o texto nos diz que Barnabé, verso 23, que Barnabé, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava todos para que permanecessem firmes no Senhor com firmeza de coração. Veja a atitude de Barnabé. Quando nós vivemos em missão, essa é a atitude que nós precisamos ter. Nós precisamos ter olhos, o que eu chamo de olhos do reino. Nós precisamos olhar e nós precisamos ver na vida das pessoas aquilo que a graça de Deus está fazendo, não aquilo que ainda não foi feito, entende? Às vezes nós temos essa tendência de lidar com isso ao contrário. Veja, você conhece uma pessoa, você começa a evangelizar aquela pessoa, então alguém começa a evangelizar uma determinada pessoa, aquela pessoa começa, a graça de Deus começa a operar na vida daquela pessoa, ela começa a querer conhecer a Jesus, se render a Ele, andar com Ele, mas aquela pessoa ainda bebe, ou aquela pessoa ainda fuma, ou aquela pessoa faz qualquer coisa que a gente julgue que está errado. E ao invés da gente olhar para a graça de Deus e ver o que Deus já transformou na vida daquela pessoa, o que Deus já consertou, o que Deus já fez, a gente olha para aquilo que ele ainda não fez. Barnabé nos ensina a olhar para as pessoas e a olhar para a graça de Deus operando na vida das pessoas. Não olhar para aquilo que Deus ainda não fez, mas olhar para aquilo que Deus já fez na vida das pessoas. E acreditar que ele, Paulo não diz isso, aquele que começou boa obra em vós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus? Então, se Deus já começou a fazer alguma coisa na vida das pessoas, a gente tem que parar de olhar para aquilo que ele ainda não fez e olhar para aquilo que ele já fez e nos alegrarmos com aquilo que ele já fez. É isso que Barnabé faz. Ele chega lá, ele vê a graça de Deus, ele vê aquilo que Deus já tinha operado na vida daquelas pessoas e ele se alegra com isso. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa que nós precisamos é que ele exorta aquelas pessoas a permanecerem firmes no Senhor, a serem fiéis no Senhor, com firmeza de coração. Ou seja, a gente olhar para as pessoas e a gente enxergar a graça de Deus na vida delas, ao invés de ficar julgando aquilo que Deus ainda não fez na vida das pessoas, não significa que a gente concorde com aquilo que ainda está errado na vida das pessoas, mas significa que nós celebramos a Deus por aquilo que Ele já fez e animamos as pessoas a continuarem firmes para que elas possam experimentar um maior poder de Deus na vida delas, transformando aquilo que ainda precisa ser transformado. É isso que Barnabé faz. Barnabé chega lá e ele se alegra em ver aquilo que Deus já fez e ele diz: ei, Deus tem muito mais para fazer na vida de vocês, permaneçam firmes, continuem firmes, continuem andando com Ele, continuem dependendo dEle.
Essa é a atitude que nós precisamos ter quando nós temos uma vida missional, quando nós vivemos em missão. Deus está nos ensinando aqui no livro de Atos como é que ele opera em missão e como é que nós participamos com ele daquilo que ele está operando em missão. Agora veja, qualquer cristão é capaz de fazer isso? Não, não é. Como eu disse, veja, se são esses crentes circuncisos lá de 11:2, eles não teriam tido essa atitude de Barnabé. Por que Barnabé é um homem que consegue enxergar a graça de Deus e ele consegue exortar as pessoas a permanecerem firmes, a continuarem dependendo daquilo que Deus está fazendo na vida dele? Olha o verso 24. Porque ele é um homem com essas seguintes características. O texto diz assim, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Então essas são características que precisam estar na nossa vida para que a gente consiga ter olhos da graça e para que a gente consiga estimular, exortar as pessoas a continuarem animadas naquilo que Deus está fazendo na vida delas. Nós precisamos, assim como Barnabé, sermos pessoas cheias de bondade, cheias do Espírito Santo e cheias de fé. Essas são 3 características que estão presentes na vida de Barnabé, que precisam estar presentes na minha vida, na sua vida, na vida de todo seguidor de Jesus. E aí qual é o resultado disso? Veja, o resultado é uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Quando a gente consegue olhar e ver a graça de Deus operando na vida das pessoas, ao invés de ficar julgando as pessoas por aquilo que ainda não foi feito na vida delas. E quando a gente ministra para o coração delas, dizendo, ei, Deus está fazendo algo maravilhoso na sua vida, isso ainda não foi mudado na sua vida, mas não desista, continue apegado a Ele, continue crendo, Ele vai transformar todas as coisas na sua vida, vamos lá, ânimo no seu coração. Quando a gente faz isso, porque nós somos pessoas cheias de bondade, cheias do Espírito Santo, cheias de fé, o resultado é que muitas outras pessoas são atraídas para o Evangelho, muitas outras pessoas vêm. Sabe por quê? Porque as pessoas, queridos e queridas, estão carentes de Jesus. Elas querem Jesus, elas querem Deus, mas elas não querem um Jesus que é apresentado para eles de uma forma distorcida. Eles não querem religião, eles querem o Deus revelado em Jesus. Jesus é a verdade sobre Deus. Nós devemos ao mundo a manifestação de um Deus cheio de amor, de bondade, de graça, de misericórdia, de autoridade sobre o pecado para transformar sim a vida das pessoas, mas não com uma atitude julgadora, ajuizadora, condenadora. Quem faz isso é Satanás. Satanás é o adversário. Satanás é quem condena. Quando a gente agir assim, as pessoas vão, sabe? As pessoas que estão recebendo isso, a graça de Deus, vão começar a contar para as outras, falar para as outras, e as outras também vão vir. As pessoas virão quando elas sentem que o ambiente que lhes é oferecido é um ambiente de segurança, é um ambiente de graça, é um ambiente de misericórdia, é um ambiente de bondade, é um ambiente de compaixão, não é um ambiente de julgamento, de juízo, não é um ambiente que esmaga. Jesus não veio para esmagar a cana quebrada, torcida, que fumega. Mas infelizmente a gente tem visto isso ser feito assim na igreja, sabe? As pessoas vêm para a igreja, ou às vezes elas precisam vir para a igreja, elas estão quebradas, estão feridas e elas são esmagadas. Esmagadas. Nós não podemos ter esse evangelho, nós precisamos desse evangelho que acolhe as pessoas, que diz, não, Deus vai mudar a sua vida, querido. Veja, eu não estou dizendo aqui que a gente não deva afirmar a realidade do pecado, não é nada disso. Barnabé exortava para que eles permanecessem firmes, mas é que nós aprendemos a olhar aquilo que Deus está fazendo, não aquilo que Deus ainda não está fazendo. Os pecadores, eu acho interessante isso, os pecadores, eles vinham e se sentiam à vontade na presença de Jesus. E aí a vida deles eram transformadas. Mas muitas e muitas vezes o que nós queremos nas nossas igrejas é que pessoas perfeitas venham. Pessoas sem problemas venham, veja, pessoas perfeitas não virão para a igreja, pessoas sem problemas não virão para a igreja. Jesus disse, os sãos não precisam de médicos. A igreja é lugar de gente que reconhece que precisa de Jesus, precisa da graça, precisa do seu perdão, precisa do seu amor, precisa do seu poder.
E se nós estamos experimentando isso na nossa vida, é isso que nós temos que oferecer para as pessoas, porque Jesus diz, de graça recebeste, de graça dai. E é isso que Barnabé faz. Eu ainda quero, para a gente caminhar para o final, eu ainda quero destacar outra coisa. Quando a multidão é acrescentada, quando uma multidão considerável de pessoas é acrescentada ao Senhor, o que Barnabé faz? Barnabé não se acha o cara. Ele não diz assim, olha só, esse povo todo está sendo acrescentado ao Senhor porque eu vim, eu estou aqui, eu sou aquele que está ensinando e pregando. Não, sabe o que Barnabé faz? Diz que ele vai para Tarso à procura de Saulo. Barnabé olha e fala assim, eu não posso cuidar dessa igreja sozinho, eu não posso ajudar esse pessoal sozinho, eu preciso de ajuda. E ele não tinha se esquecido de Tarso, de Saulo. Lembra-se no capítulo 9 que quando Saulo é levado para Jerusalém, nenhum discípulo quer se reunir com Saulo porque eles têm medo dele, acham que ele está enganando eles para apenas descobrir onde eles estão, mas Barnabé acredita na história de Saulo e ele leva Saulo até os apóstolos. E depois Saulo vai embora, né, e ele fica, vai para Arábia, né, ele vai, se retira, agora eu esqueci aqui o nome da cidade que ele vai, mas tudo bem, e de acordo com os historiadores, Paulo fica 3 anos entre aquele primeiro encontro de Barnabé lá em Atos 9 com Paulo e esse aqui, passaram-se 3 anos. 3 anos onde Paulo está sozinho, sendo instruído, treinado pelo Espírito Santo. E agora Barnabé se lembra dele, quando ele diz, eu preciso trazer alguém para me ajudar, ele vai atrás de Saulo, e ele traz Saulo. E aí o texto diz que durante 1 ano, verso 26, durante 1 ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente. E Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Vocês se lembram que eu falei que até Atos 11, os discípulos eram chamados, aqueles do caminho, eles eram chamados de discípulos, eles não eram chamados de cristãos. Aqui em Antioquia é onde pela primeira vez eles são chamados de cristãos. A palavra cristão significa pequenos cristos, imitações de Cristo. Alguns estudiosos do Novo Testamento dizem que esse apelido foi dado a eles de forma a ridicularizá-los. Mas seja como for, não foi uma ridicularização, foi um atestado da identidade deles e deveria ser um atestado da nossa identidade. Infelizmente, hoje, quando a gente usa a palavra cristão, a gente não se lembra que essa palavra, as pessoas não associam essa palavra à pessoa de Jesus, que nós somos reflexo, nós somos imitação de quem Jesus é. Na maioria das vezes a palavra cristão hoje remete a mente das pessoas para a cristandade, para a cultura da cristandade, a subcultura cristã. Mas a palavra cristão carrega consigo o peso da identidade de Jesus. E pela primeira vez, os discípulos são chamados de cristãos. Acontece isso aonde? Em Antioquia. Por quê? Porque durante 1 ano todo, Paulo e Barnabé ensinaram a eles a respeito do reino de Deus. E eles, para serem chamados de cristãos, significa que aquilo que eles estavam aprendendo, eles estavam vivendo. Não era apenas teoria, era prática na vida deles. E as pessoas enxergaram isso, viram isso, e por isso começaram a chamá-los de cristãos, dizendo, ei, vejam, eles realmente parecem aquele Cristo do qual eles ficam falando. Eles agem da mesma maneira que ele, eles falam da mesma maneira que ele, eles pensam da mesma maneira que ele. Uau! Isso é ser um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus é ser um seguidor dele, que está andando com ele, vivendo a vida dele nele, aprendendo a pensar como ele pensa, falar como ele fala e fazer o que ele faz, de tal maneira que quando as pessoas olharem para a gente, elas nos chamem de cristãos. Para atualizar, elas possam olhar para a gente e dizer assim, Jesus é você? Você é Jesus? De tão semelhante a ele que nós somos. E aí o capítulo 11 termina dizendo que a igreja de Antioquia está crescendo e aí desce de Jerusalém alguns profetas até a igreja de Antioquia. Eles vão lá, né, para conhecer a igreja, para ministrar para a igreja. E entre esses profetas tem um chamado Ágabo. E o texto nos diz que um deles, chamado Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome assolaria todo o mundo romano, o que de fato veio ocorrer nos dias do reinado de Cláudio. Então, profetas são homens que Deus ainda se utiliza
Nós não devemos ficar procurando profetas para que eles fiquem falando do nosso futuro, mas nós devemos dar atenção aos homens que Deus levanta, e mulheres também, com palavras proféticas, dando direção e apontando para a gente circunstâncias, situações que estão acontecendo, seja na vida da igreja, seja na vida da sociedade. Para quê? Por curiosidade? Não. Para a gente saber como responder a isso. Então veja, quando Ágabo, ele diz que uma grande fome vai acontecer, e essa fome chega na época de Cláudio, a igreja, quando ela toma consciência disso, a igreja de Antioquia toma consciência disso, ela responde a isso. O que eles fazem? Eles fazem uma grande coleta lá na igreja de Antioquia, entre os gentios, e enviam para a igreja da Judéia, para os irmãos na igreja da Judéia. Por quê? Porque eles sabem que vai vir uma grande fome. Então, eles se preparam para responder. Eles são resposta daquilo que Deus mostrou que iria acontecer. Quando Deus mostra pra gente coisas que estão acontecendo, coisas que vão acontecer, não é simplesmente para satisfazer a nossa curiosidade, não é simplesmente pra gente dizer, nossa, veja como o cara é um profeta, ele falou realmente. Não, quando Deus revela algo para nós, como povo, como igreja, usando alguém, é porque ele quer que a gente responda àquela necessidade que ele está apontando pra gente. Então nós estamos em meio a uma situação hoje no nosso país. Como é que nós vamos responder a ela? É uma responsabilidade minha e sua, como igreja, respondermos aquilo que está acontecendo no nosso país. Nós somos investidos de autoridade e poder. Nós somos os reis e sacerdotes do reino de Deus vivendo aqui. Jesus se manifesta através de nós. Nós precisamos levar, como Barnabé, uma palavra de esperança, de ânimo. Nós devemos levar o evangelho do reino como aquelas pessoas que nós não sabemos o nome, fizeram lá em Antioquia, indo compartilhar o evangelho com aquelas pessoas que ninguém quer compartilhar o evangelho, ninguém queria compartilhar o evangelho até aquele momento com os gregos, mas aquele grupo foi. Quem são as pessoas que estão perto da gente, na nossa cidade, no nosso condomínio, no nosso trabalho, que ninguém quer compartilhar o evangelho com eles? A gente precisa ir, a gente precisa compartilhar o evangelho com eles. Nós precisamos olhar com os olhos da graça de Deus para a vida das pessoas, para aquilo que Deus já está fazendo na vida das pessoas, e animá-las a continuarem firmes. Amém? É isso aí. Para cima. Isso aí, Brunão. Vamos para cima. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que a Tua palavra está nos mostrando aqui como deve ser a nossa vida normal como seus seguidores. Sermos naturalmente sobrenaturais. Vivermos, ó Deus, de uma maneira que manifeste através de nós a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia para a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Dá, Senhor, que nós sejamos homens e mulheres como Barnabé, cheios de bondade, cheios do Teu Espírito Santo, cheios de fé, Senhor. Para que então a gente veja o avanço do Teu reino acontecendo na vida de muitas e muitas pessoas para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Joia, gente, foi muito bom ter cada um de vocês aqui. Puxa, eu fiquei super feliz com a galera que esteve com a gente aí pela primeira vez, né? Foi muito legal ver vários de vocês aí. De segunda a sexta, todos os dias às 18 horas a gente está fazendo esse estudo aqui, essa caminhada com o livro de Atos, ok? Então eu convido você a continuar com a gente. Olha, a live de ontem, eu não sei porquê, eu tentei salvar aqui, mas ela não foi salva, não pude colocá-la no meu canal, ok? Então quem viu, viu, quem não viu, lamento. Não vai ter condição de ver. Vou tentar salvar essa. Se eu conseguir, vai para o meu canal lá no YouTube, Plataforma do Reino. Se não, se você entrou um pouco depois, para garantir, aproveita e assiste aí agora mesmo, para você não perder nada, ok? Beijo no coração de vocês. Jesus abençoe o restante da noite de vocês. Dê um bom descanso e um dia super especial amanhã. Até amanhã às 18 horas. E lembrando que amanhã às 22 horas... no canal aqui do Instagram da Escola de Jesus, tem uma live comigo também, falando sobre sinais e maravilhas nos dias de hoje. Beleza? Valeu, gente. Amo vocês. Muito bom estar aqui com vocês.